Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Ô, Cláudio Couto, eu vou começar esse programa hoje. Obviamente, a gente tem vários assuntos aqui para tratar, principalmente do tema segurança pública, mas eu vou aproveitar para fazer aqui, dar os parabéns ao Nassif, que sexta-feira vai receber o título de cidadão paulista. Na verdade, um título muito merecido, viu, Nassif? Parabéns. Vocês estão convidados lá, que vai ter uma roda de samba lá bom depois, viu? Opa! O Couto vai levar o cavaquinho dele aí. Quero ver. Não, isso aqui não é um cavaquinho, isso aqui é um guitalele. Ah, bom, vai mais chique. Ele... É um guitalele. Leva porque a gente quer ver se realmente isso aí é só um enfeite ou se é... O seu toco, né? Ô, Nassif, agora eu queria dizer, na verdade, que o seu grande feito será o dia que você for considerado persona não grata em Florianópolis. Aí sim, você terá todo o meu respeito. Eu consigo chegar lá, eu consigo. Bem, falar em Florianópolis e todas essas coisas que aconteceram por lá, a gente teve esse movimento aí, que é mais uma rasteira do Hugo Mota no governo, também espero que o governo não... O Hugo Mota para o governo é aquela história, né? De onde nada se espera, de onde não se vê nada, mesmo vem coisa pior. E ele fez essa presepada aí, de certa forma, de entregar para o Derrite, o secretário licenciado do Tarcísio de Freitas, o relatório do PL da antifacção. É impressionante que você tem um cara que é um secretário de Estado, que já não exerce nenhuma função, foi eleito, mas não exerce a função de deputado, e se licencia e é automaticamente escolhido para relatar esse PL, e pelo que a gente viu, uma das medidas que ele quer fazer é justamente dificultar qualquer política de integração, já que ele está tentando ali, um dos itens é barrar a possibilidade da Polícia Federal, por exemplo, de fazer investigação e deixar isso só no âmbito dos estados. Mas eu queria começar por aí, Nassif Couto. Quer dizer, me parece uma tentativa e mais um movimento que estava desaguando numa derrota para o bolsonarismo, que depois de todo o alarde da história de igualar facções ao terrorismo, essa ideia estava morrendo, inclusive com oposição de procuradores dos estados bolsonaristas, né, do Ministério Público do Estado bolsonarista e até de integrantes das Forças Armadas. Eles agora tentam arrumar uma forma de entregar algum tipo de vitória para o bolsonarismo e para o Tarcísio e tudo mais, e para o próprio Derrite, que, segundo consta, pretende se candidatar ao Senado no próximo ano. Agora, o Hugo Mota realmente é uma figura... Se isso fosse uma série, Nassif Couto, nós teríamos um vilão pior na segunda temporada do que teve antes, porque pelo menos o Arthur Lira tinha coluna vertebral que parece faltar ao Hugo Mota. Mas eu queria começar pelo Nassif. O que você acha que vai dar esse PL de facção, Nassif? Então, o Hugo Mota é o chamado vilão poltrão, né? Que é um tipo meio raro aí. Ele não tem a segurança, a ousadia, vai... E, de um lado, você cria, segundo os especialistas apontando aí, cria dificuldades para sequestro de bens e tudo, mas e tira a responsabilidade dos estados também, né? Porque você vai ter uma federalização relativa, ou seja, manter a autonomia dos estados, mas não a responsabilidade de combater o crime organizado, né? E o ponto central que a gente vê hoje, no Rio de Janeiro e vê em São Paulo, é o envolvimento dos setores de segurança com o crime organizado. Quando você pega o Rio de Janeiro lá, essa própria operação que ocorreu lá, teve a cumplicidade do governo do Estado, do Ministério Público Estadual e da Justiça, e de uma senhora lá do Conselho Nacional do Ministério Público, depois voltou atrás. Mas você vê a maneira como foi feita no Rio de Janeiro, primeiro, sabendo que estavam pegando só o pessoalzinho da ponta, que não tinha nenhuma relevância para conseguir desbaratar o crime organizado, era uma jogada eleitoral, e montaram de um jeito que toda a repercussão foi planejada, e não apenas isso. Nos 2 primeiros dias, você impediu qualquer postura independente lá de legistas independentes, fizeram 100 laudos em um dia, 2 dias lá, enterraram. Então você vê que tanto no Rio de Janeiro, quando você pega São Paulo, a mesma coisa, você tem o crime organizado já entrou na política.
Só que quando ele entra na política, o que que acontece? Você tem, no andar de cima, você tem o pessoal, os financiadores, aqueles que planejam todas as etapas. Por exemplo, você vai pegar a cadeia produtiva da cocaína, vem desde. Você tem que ter lá contato com o plantador, com o transporte que vai levar até a refinaria, dentro da refinaria com o fornecedor de material químico, depois a distribuição nacional e a distribuição para o exterior. Tudo isso exige uma logística e um trabalho que o empreendedor monta todas as etapas, leva no mercado. Antes levava para o doleiro, e o doleiro arrumava um financiador. Né? Hoje parece que o PSC já tem recurso suficiente. Agora, tudo isso vai para segundo plano, e a grande questão do Derrite e outros aí é impedir essa ampliação das investigações que estão ocorrendo em São Paulo e Rio. Sabe? O próprio Alexandre de Moraes já enfatizou essa importância de ter uma investigação sobre as ligações do crime aí com os poderes públicos e tudo. Agora, uma coisa que não ficou claro para mim é que se virasse facção criminosa, ia ficar sob controle da Polícia Federal, o controle do Executivo, inclusive a definição Terrorista, de quem... né, Nassif? O terrorista. Virasse terrorista, né? O narcoterrorista. A definição de quem pode ser enquadrado ou não ficaria nas mãos do federal, né, do Executivo Federal, ou do Congresso. Agora, nessa proposta do Derrite, eu confesso que eu não vi os detalhes aí para saber como fica o papel do Estado e da União nisso aí. Olha, eu acho que, de novo, né, a gente está diante de uma situação complicada e que, por um lado, né, a gente tem uma enxugação de gelo, que, na verdade, esse tipo de ação que a gente tem visto com relação à criminalidade é enxugar gelo, e é enxugar gelo, veja, não de forma inócua, mas fazendo demagogia e com base em muita violência que acaba atingindo não só quem, porventura, possa ter cometido algum crime, mas por meio de execução sumária, sem o devido processo legal, desrespeitando todo e qualquer tipo de legislação, não só que é interna ao Brasil, mas mesmo a legislação internacional, da qual o Brasil é signatário, como simplesmente não resolve o problema. A gente já viu dezenas e mais dezenas, em todos os estados da federação, de operações como essa que ocorreram recentemente no Rio de Janeiro e não produziram efeito algum. Pior, a gente teve um aumento da força das facções do crime organizado nas últimas décadas. Então, na verdade, não só não produz resultado, como tem, na realidade, permitido que o crime organizado cresça. Inclusive porque, em boa parte, algumas das formas iniciais de organização, por exemplo, do PCC, mas de outras facções também, se dão em reação a essas ações do Estado completamente destrambelhadas, né? Como foi o massacre do Carandiru, como foram essas últimas operações, como foi o massacre da Candelária, como foi o massacre da Castelinho. A gente pode aqui fazer uma lista imensa de outros casos como esse que não só não produziram resultado algum, como geram um autofortalecimento do crime organizado. Então, na realidade, não é por aí que vai. E o Derrite, que é o relator desse projeto de lei do governo, ele é uma expressão acabada desse tipo de estratégia. Ele é o sujeito que se jacta de ter muitas mortes nas costas e que disse há alguns anos que policial que já não matou pelo menos uns 3 não merece vestir a farda. Falou coisa desse tipo. Então, um sujeito desses relatando o projeto, o que a gente pode esperar? Ainda por cima agora, que esse cara tem a pretensão, né, de alçar eleitoralmente voos mais altos, não só a candidatura ao Senado, mas sabe-se lá o que pode vir depois. E ele tem também ali uma tarefa que lhe é delegada pela extrema-direita do modo geral, que é impedir que o governo federal atue na coordenação de uma política nacional de segurança pública. A gente já viu isso sendo manifesto, por exemplo, pelo governador Caiado. O governador Tarcísio também já teve a oportunidade, ele que é o chefe do Derrite como secretário de Segurança de São Paulo, de dizer isso. O Zema também já falou isso. Ou seja, a extrema-direita está toda alinhada no sentido de impedir que isso se estruture. E é evidente, veja, um crime que se organiza em termos nacionais e até transnacionais, que, ou bem, você tem uma forma nacionalizada de atacar o problema, ou simplesmente o problema vai continuar crescendo. Então, acho que o governo federal teve aí uma iniciativa necessária, que foi essa de propor uma legislação que estruture um sistema nacional de segurança pública.
e esse Sistema Nacional de Segurança Pública tem a condição de coordenar as várias ações, de compartilhar informação, de ter uma ação de inteligência integrada entre as várias forças de segurança nos vários estados. Agora, para isso, tem que pensar para além, primeiro, do processo eleitoral do ano que vem. E acho que tem gente, e o Derrite está entre eles, e os governadores da extrema-direita também estão entre eles, que não está tendo esse horizonte. E o Hugo Mota está mostrando é cúmplice desse tipo de projeto. Né? Então, primeiro é isso, tem que olhar para além da eleição do ano que vem. E segundo, tem que pensar em termos de uma cooperação intergovernamental entre os 3 níveis de governo, mas claro, sobretudo entre a União e os estados, já que a segurança pública no Brasil é, antes de mais nada, uma atribuição estadual, né? Os municípios têm uma participação muito residual nisso, embora ela venha aumentando. A União tem uma participação mais estrutural, mas também tem uma participação importante em investigações, em ações de inteligência. A Polícia Federal é uma instituição que se robusteceu ao longo das últimas 2 décadas, e, aliás, isso começou a se fortalecer no primeiro governo Lula já, né, quando você fortalece a corporação da Polícia Federal, e dali que a gente tem aquele aumento de operações, a gente tem um aumento de pessoal, um aumento da capacitação, dos equipamentos à disposição e tudo aí vai. Por quê? Porque a Polícia Federal começou a ter um papel estrutural, mas ela precisa operar também de forma articulada. As polícias subnacionais, particularmente as polícias civis, que, aliás, é bom que se diga também, são polícias muito fragilizadas. Os governos estaduais têm feito, ao longo também das últimas décadas, uma priorização das polícias militares em detrimento das polícias civis. Então, investiga pouco e reprime muito. Né? Reprime no sentido de fazer o que a gente viu agora, lá nos morros da Penha e do Alemão, que, aliás, depois daquela operação totalmente espetaculosa, já tem ali um observatório do crime para poder ver o que está acontecendo, situado entre os 2 morros. Ou seja, a gente mal passou aí 15 dias daquela carnificina e o crime organizado, inclusive, já constituiu uma torre de observação no alto do morro. Ou seja, qual é o efeito de uma ação como essa? Não estou nem entrando, insisto, no mérito do desrespeito à legalidade, aos direitos humanos, etc., que se cometeu. Estou simplesmente colocando aqui qual é a efetividade de uma política como essa. É nenhuma. Então parece que é esse o papel do Derrite ali, é deixar mais ou menos tudo do jeito que está, e se for tomar medidas, na realidade, de desarticulação, que é tirar as competências da Polícia Federal, do Ministério Público para atuar aí, isso só vai piorar o quadro da segurança no país, não vai melhorar. E nem vai deixar como está, vai piorar em relação ao que está. Então eu acho que a gente está numa situação complicada porque a gente percebe que a extrema-direita ela tem atuado de uma forma a tornar a situação da segurança pública pior no país, porque isso lhe rende dividendos. A gente está no meio de uma operação de sabotagem. Na prática, é isso que a gente está vendo. Quando a gente fala nessa questão do crime organizado, não dá para restringir, digamos, a questão do tráfico de drogas, porque é muito mais. Né? E quando você ocupa um espaço, é uma economia muito mais ampla. Você vende gás, você vende internet e, principalmente, você tem um produto valiosíssimo nessas áreas aí, que é o voto. Isso aí explica muito, digamos, a promiscuidade que tem entre poder público, especialmente polícia militar e as milícias. Então, quando você tem, por exemplo, uma ação como essa contra o Comando Vermelho, você fala o que está em jogo. Se você combate um Comando Vermelho, você está fortalecendo a organização criminosa rival do Comando Vermelho. Então, quando você pega, por exemplo, São Paulo, você tem uma vasta região aqui dominada pelo PCC, que não tem violência. No Rio de Janeiro, você tem as milícias que impõem lá seu poder, mas não tem violência. E onde tem o Comando Vermelho, tem violência. O que faz? Por que um é violento e o outro não é violento? A diferença está na cumplicidade com a Polícia Militar. O Comando Vermelho é violento porque a Polícia Militar invade lá e eles têm que se armar para se defender. Nas comunidades aí, comandadas pelas milícias, você não tem esse problema porque a Polícia Militar, em grande parte, é parceira. É parceira. Além de ter os ex-colegas que dominam essa região, fornecerem os votos, você pega os votos da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, começam nessas regiões aí onde você tem
onde você tem as milícias, né? Rio das Pedras e outros lá. Mas, ô Nassif, só É, um comentário aí, só para, acho que eu entendi o que você quer dizer, mas acho que é importante ficar claro, né. Não é que não tem violência, não tem essas violências decorrentes do enfrentamento, né. isso. Porque você tem essa violência continuada Da extorsão. da ocupação do território das milícias sobre a população, né, inclusive, da extorsão. É, É, sim, sim. vamos separar duas coisas aí. Quando você pega as milícias, elas exploram economicamente o território. Então, tem a intimidação, tem a ameaça, a chantagem para o cara como vender proteção e tudo. Quando você pega o PCC, é diferente. O PCC, o grande negócio, ele pulou de, de plataforma. O grande negócio dele é a grande, é, o grande tráfico internacional. Então, nos lugares que ele domina, ele quer tranquilidade, não tem um crime disperso, digamos, como não tem nas milícias. Na milícia tem as ameaças, mas, por exemplo, se você pega aqui região dominada pelo PCC, eles não toleram abuso contra mulheres, não toleram os pequenos furtos, tem os tribunais deles lá. Eu conversava um dia eu peguei uma mocinha no Uber lá, da Zona Sul. Eu falei, mas não é perigoso você trabalhar lá? Ah, não, eles garantem tudo lá. E quando alguém abusa, tem tribunal e tem direito à defesa. A única coisa é que tem pena de morte. E esse imbricamento do voto com o controle territorial é que faz com que uma Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, você não sabe mais até onde vai, né? Onde vai a influência do crime organizado. E quando você vai no âmbito nacional, porque, veja bem, são vários arquipélagos de organizações criminosas. Você tem lá o parlamentar que joga a sua emenda para um familiar para gastar, isso é uma organização criminosa de outro nível. E tudo isso se encontra onde? Se encontra nos locais de lavagem de dinheiro. Então, o que eles fazem com uma operação dessa é pegar o varejinho na ponta. Todos esses grandes golpistas aí que passam pela Faria Lima. E antes você tinha o quê? Antes você tinha o doleiro que fazia o financiamento. Vinha o empreendedor, amarrava todas as pontas, oferecia para o doleiro que oferecia para o seu cliente. Agora, com as fintechs e com as criptomoedas, e com o tamanho que o PCC tem aí, eles mesmos se financiam aí. Né? Deixa eu juntar algumas peças aqui. Primeiro, voltando ao Congresso e concordando com o Cláudio Couto. Na verdade, você tem dois projetos em andamento, que é o PL da antifacção, que é para endurecer penas e dar mais instrumentos para punição das facções criminosas, e o projeto de segurança pública, que é a integração e aí, nacional entre União, estados e municípios. O que parece o que está acontecendo primeiro com o aval do Hugo Mota é devolver essa bandeira para a extrema-direita, já que é um projeto do governo federal, do governo Lula. Então, dá protagonismo pelo menos para uma figura que depois pode usar isso em suas campanhas. Segundo, é justamente isso, é tentar anular, com o PL da antifacção, anular o projeto de segurança pública, que ao determinar lá que a Polícia Federal não pode investigar, entre outras medidas que ele quer tomar lá, é inviabilizar a integração nacional. E terceiro, é criar o populismo penal, que aí eu vou fazer 40 anos, 50 anos sem anistia, sem progressão de pena, isso tudo muito bonito, agrada uma parte do eleitorado, e sem efeito nenhum. O que faz diferença o cara ficar 30 ou 40 anos na cadeia, ou 50 anos na cadeia, se ele tem, por exemplo, capacidade de dar ordens e comandar o crime de dentro da cadeia? Se você também tem peças para substituir isso, me parece ser o ponto central. Segundo, a extrema-direita também tem se aproveitado dessa discussão sobre crime organizado, com o medo da população, que em grande parte não está associado ao crime organizado. O medo da população tem a ver, inclusive, com o crime desorganizado, certo? O roubo de celular, é a violência cotidiana, é o latrocínio, e que os estados também não têm conseguido dar resposta a isso. Essa matança, por exemplo, que a polícia de São Paulo adora fazer desde a chegada do Derrite, operação na praia, morte ali, também não adianta nada. A gente continua tendo casos diários, uma quantidade enorme de assaltos, né, de roubos, de furtos e de latrocínio. A gente vê isso diariamente. Então, também, eles acabam
confundindo essas duas coisas, porque atacar o crime organizado é essencial, fundamental, mas não vai resolver esse drama da violência diária de grande parte da população, principalmente em grandes cidades. E terceiro ponto, eu acho que é o seguinte: o Rio de Janeiro é realmente um caso excepcional, é diferente por conta da guerra que tem territorial entre a milícia e o Comando Vermelho. Por exemplo, o Daniel Cerqueira, que é o coordenador do Atos da Violência, que é ligado ao Fórum de Segurança Pública, que mora no Rio de Janeiro, há muito tempo defende a tese de que é preciso ter uma operação específica e de médio prazo no Rio de Janeiro, juntando uma espécie de força-tarefa, juntando União, Estados e o município, a cidade do Rio de Janeiro, e em torno, a grande Rio de Janeiro, para tentar dar conta disso em todas as frentes. Isso envolveria também o Tesouro Nacional, o Banco Central, o COAF, porque o Rio de Janeiro precisaria de uma intervenção única. E dado também essas informações que o Nassif levantou e ressaltou aqui novamente, de que isso está imbricado na vida política e na vida, vamos dizer assim, dos poderes no Rio de Janeiro, judiciário e o próprio poder econômico, que a solução não será interna, não será um governador disposto a enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro que vai dar conta desse drama. Terá que ter uma intervenção externa, nacional e articulada. Me parece isso. Não sei se vocês acham que é por aí mesmo. Eu acho que é, ô Sérgio, mas aí o governador vai ter que partilhar os louros, se a coisa funcionar, e vai estar menos capacitado para poder produzir essas ações espetaculosas e ineficazes, além de profundamente sangrentas, como a gente viu recentemente. E aí precisa ver se isso interessa, né? Se interessa resolver o problema. Eu acho que, na realidade, você tem mais o interesse em manter esse tipo de operação, porque ela produz um efeito de popularidade a curto prazo. Parece um pouco aqueles planos anti-inflacionários, né, lá da década de 80, que no fim das contas só resolvia o problema por um momento. É que nesse caso aqui nem por um momento gera, é pior que aquilo, né, porque simplesmente você causa ali uma impressão, uma falsa percepção de que o problema está sendo atacado, mas não está. Agora, se o governo estadual é obrigado a se coordenar com o governo federal, a ter uma política baseada em inteligência, baseada em estratégia, né, menos espetaculosa, que atue naquilo que é o coração do crime organizado, que é a sua parte financeira, atue buscando os cabeças do crime organizado e que a gente sabe tem certas conexões, inclusive com certos segmentos da classe política e os altos escalões, portanto, também das forças de segurança, aí talvez não funcione, né, o projeto político. Então eu acho que o desinteresse provém muito daí, né. Quando eu falo isso, eu nem falo de GLO, hein? GLO Eu não falo nem de GLO, não, porque as Forças Armadas não sabem lidar com isso. também não, mas a GLO é uma operação espetaculosa, né. A gente viu qual foi o resultado da GLO que deixou o Rio sob intervenção federal durante 1 ano. Qual foi o resultado disso em termos de melhora da segurança pública no Rio de Janeiro? A gente está vendo agora. Anos atrás, quando o Pimentel estava no governo de Minas, eu estive por lá e conversei com o pessoal da Polícia Militar e da Segurança Pública. E eles tinham um plano, mas muito bem engendrado lá. O que eles faziam? Eles tinham uma boa base de dados. Essa base de dados identificava os locais para o crime miúdo, digamos assim, e eles tinham a chamada policiamento de proximidade. Então, nessas regiões, entrava lá uma perua deles lá ligada aos computadores centrais, e a polícia ficava lá, a polícia militar, fazendo o que tinha, tem que fazer, aproximação. Ficava conhecendo lá o povo do comércio, pegando informação sobre as ameaças. Se acontecesse alguma coisa, prendiam já imediatamente, já tinham informação sobre se estava fichamento ou não. E a questão do crime organizado com a Polícia Civil em cima de inteligência. Em cima de inteligência. E a Polícia Militar com as suas ligações com todo o Estado de Minas Gerais, mas com um bom mapeamento para saber onde havia concentração de crimes, né? Aqui em São Paulo, nós tínhamos uma polícia militar, um alto comando de bom nível. Daí, o que acontece? Eu lembro, lá atrás, conversando com oficiais, eles falavam, poxa, a gente tem que controlar a violência do soldado, a violência de quem está na ponta. Por quê? Porque se você não controla a violência, esse cara está suscetível não apenas de cometer violência, mas de ser cooptado pelo crime organizado, já que matar
fica banalizado, né? Ele fala: o grande problema é quando vem de cima, vem o estímulo a matar, que são os governadores que vinham com essa história de vender o populismo aí da repressão violenta. Então, digamos, você tem esse populismo que vem da política e o pessoal sério de polícia militar não consegue segurar. Agora, quando entra no Derrite, o que faz o Derrite? O Derrite afastou todo o alto comando da polícia militar, afastou o corregedor, colocou como corregedor um cara do BOPE, perdoou 25 policiais aí que estavam investigados aí por violência. E daí, quando você pega o caso como é que chama lá, o Grinsbach, lá, aquele que foi assassinado, Sim, 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 é o delator, o o delator. delator, que havia suspeitas de pessoas do alto comando envolvidas, não apareceu um. Prenderam meia dúzia aí de pé rapado aí. O máximo que chegaram foi um tenente, tudo aí. Então você vê que esse imbricamento entre política e crime organizado é muito profundo, né? Muito profundo. Aliás, esse é um ponto, né? Se você quiser realmente combater isso, você vai ter que fazer uma limpeza em várias polícias militares e civis do país, porque esse caso aí do delator é claro. Aliás, tanto os assassinos quanto os seguranças do delator né, eram militares, eram policiais, né? Então, quer dizer, o tamanho dessa infiltração, eu só queria levantar um ponto rapidamente, antes de voltar aqui, Nassif, que o nosso grande governador, você falou aí do Pimentel, o nosso grande governador Romeu Zema, orgulho de Minas Gerais, que entrou um consórcio lá da paz dos governadores, é o seguinte: esse final de semana apareceu que sumiram 220 fuzis da polícia. Agora a Corregedoria da Polícia está investigando onde é que foram parar esse armamento, fora a falta de dinheiro para pagar custos básicos da Polícia Civil de Minas Gerais. É esse sujeito que está fazendo parte de uma frente que promete ser uma espécie de ajuda, né, para os governos. O cara não tem condições de dar nem com as despesas no próprio Estado. Essa é a realidade que a gente vê nesses estados bolsonaristas, que a gente vê esse discurso. E depois toda essa história de que em Goiás você teve uma grande diminuição da violência, controle da violência, vários laboratórios de produção de cocaína em Goiás, né, mais de 100. Essa é a realidade que tem aí nesse momento. Agora, eu de qualquer forma continuo achando que, bem, temos agora também essa entrada do Alexandre de Moraes pedindo informações da preservação das imagens lá do Rio de Janeiro, os relatórios, o que vai dar uma pressionada. Eu só acho que, vamos dizer assim, o governismo, quer dizer, tanto o Planalto quanto a base aliada no Congresso também não pode se deixar cair nessa esparrela do discurso direitista bolsonarista, porque assim, não, tentar focar nas discussões, na discussão central disso, Couto, nos pontos centrais que podem levar a uma possibilidade realmente de uma integração nacional, do que ficar perdendo em filigranas, que é o que esse pessoal quer fazer, como, por exemplo, pena e outros pequenos detalhes, assim, pequenos detalhes não, porque todos os detalhes são pequenos, né? Mas nos detalhes, assim, de uma tentativa de instrumentalizar essa discussão, não? Quer dizer, tem que ter um pouco de inteligência agora, né? Teria que ter inteligência e bom senso, né, certo? Mas o que está tendo, me parece, é só cálculo eleitoral de curto prazo. Isso por um lado, né? Mas por outro, só para não ficar parecendo que é uma coisa que só está acontecendo agora, tem o cálculo eleitoral de curto prazo, mas tem, na verdade, a repetição das velhas práticas ineficazes e violentas, né? Inclusive que estão relacionadas também, é importante que se diga, à cultura organizacional das nossas polícias militares, em particular, né, que são instituições que eu diria não transitaram da ditadura militar. Elas continuam operando segundo aquela mesma lógica, né? São instituições, pelo grau de letalidade policial que a gente sabe que existe no Brasil, que são tremendamente violentas. As pessoas, inclusive pesquisas mostraram isso, têm medo da polícia, né? E tem medo da polícia não porque elas são criminosas, mas porque elas sabem que a polícia não costuma ter um bom comportamento no trato com o cidadão comum, né, com prepotência, com arrogância, claro.
ainda mais a depender da classe social e da cor da pele desse cidadão, e no bairro onde ele está, né. A gente deve se lembrar que o atual vice-prefeito de São Paulo, né, um ex-coronel da Polícia Militar do Estado, é um sujeito que há alguns anos proferiu a seguinte pérola, né, que a polícia não pode tratar um cidadão nos jardins da mesma forma que trata um cidadão na periferia da cidade. Então, se você tem esse tipo de visão, né, da forma de fazer, o problema é mais do que esse cálculo imediato, né, que é o que está acontecendo agora também, mas é um problema crônico que também precisa ser resolvido. Então, acho que para além de tudo aquilo que a gente falou, das articulações intergovernamentais, da ação com inteligência, de pensar uma integração nacional do ponto de vista da informação, tudo isso que a gente já viu. É preciso também começar a pensar numa ação voltada a transformar a cultura organizacional das polícias. Porque, a continuar assim, o cidadão vai ser vítima não só do criminoso extra-estatal, mas vai ser também vítima do criminoso estatal, né, desse que acha que com uma arma paga pelo contribuinte no coldre, ele pode fazer o que bem entende, né, pode fazer o que bem entende, não deve respeitar ninguém, não deve respeitar nem a lei de trânsito, né. Entra na contramão, passa no sinal fechado, estaciona em cima da calçada, porque ele pode tudo, mas pode tudo também com aquela arma, né, e aí a gente sabe quais são os abusos que são cometidos. Eu acho que a gente tem um problema sistêmico da segurança pública no Brasil, e veja quantas camadas, né, são essas das quais a gente acaba falando. Então, realmente não é por essas propostas que estão sendo aí hoje, né, na discussão feita na Câmara dos Deputados, patrocinadas pelo Coronel Derrite, que elas vão ser resolvidas. Nem é coronel, né, na verdade é capitão. Capitão Derrite, né, não vai ser por aí que a coisa vai se resolver. Muito pelo contrário, acho que ela vai até piorar. Se o nosso federalismo não fosse tão torto, aí você teria que ter as polícias militares, a autonomia dos governos estaduais, mas um controle de entrada federal. Ou seja, você pegar o currículo das polícias militares, submeter aí à Polícia Federal, o cara, o policial que ganha uma arma tem que passar por testes, e isso aí você não consegue, se você deixa por conta dos estados, você cria feudos aí, você vai ter estados que vão ser, a polícia militar vai ser de jagunços e outros estados que a polícia vai ser mais profissional. Então, digamos, assim como o sistema SUS, se fosse aplicado em segurança, tem que ter um conselho de secretários de segurança para uniformizar os conhecimentos, tudo, mas tem que ter uma fiscalização e uma organização federal, inclusive como contrapartida aí para as verbas federais que podem ser distribuídas aí também, né? Eu chamo a atenção para o programa de segurança que foi implementado pelo Eduardo Campos, lá em Pernambuco, quando ele foi governador, que era muito interessante. Eu acompanhei durante algum tempo lá. Primeiro, tinha um baita levantamento de dados. Foi quando começaram os grandes bancos de dados. Ele tinha levantamento aí de crimes em todo o estado, e ele tinha um conselho composto pelo secretário de Segurança, pelo diretor da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério da Secretaria da Educação, Secretarias Sociais, Secretaria da Saúde, e eles analisavam em conjunto o que ocorria em cada região. Então, essa região aqui, como é que está? Não, tem que ter aqui a polícia tem que ir fazer tal e tal coisa, mas o crime se aproveita de tal e tal carência pública. Então, vamos colocar alguma coisa, algum elemento de serviço público lá, onde há mais carência, né? E daí com acompanhamento permanente de estatística. O grande problema é que o Eduardo Campos saiu, o negócio feneceu, né? Então, era um modelo ótimo, mas que dependia da liderança dele, né? É por isso que o SUS, que o Lewandowski está propondo, ajudaria a institucionalizar, independentemente dos presidentes, porque quando você pega poder compartilhado, você pega lá os consórcios que existem de cidades, consórcios de saúde, o SUS mesmo, esses sistemas compartilhados é que tem garantia de permanência, porque não tem dono, o dono não é o prefeito tal, que lá é a prefeitura A, a prefeitura B, a prefeitura C, então você não tem o dono, não tem, se muda prefeito, continua esse mesmo modelo, por isso que é importante aí. Agora, essa questão, né? Os governos do Estado querem manter o poder
Aí porque envolve financiamento de campanha, envolve voto, esse que é o problema. Envolve uma pauta para a eleição de 2026, eles só não querem entregar isso ao Lula, né. Agora, o Rio Grande do Norte aparentemente vai começar um projeto inspirado de alguma maneira nas UPPs do Rio de Janeiro, mas tentando corrigir os problemas das UPPs, numa parceria com o governo federal, a ver essa experiência, que também vai nessa mesma linha que tinha em Pernambuco, ou seja, levar o Estado além do aparato de segurança, levar o Estado para as regiões mais críticas de criminalidade. Vamos esperar, é um projeto ainda em fase inicial, piloto, mas pode também indicar aí um formato para essa parceria do governo federal com os estados, lembrando que cada caso também é específico, embora o crime organizado tenha se espalhado pelas diversas regiões do Brasil, eles têm, cada estado tem uma especificidade nos seus problemas e precisam ser analisados caso a caso também. Não é uma política única, né, que vai resolver esse assunto. A gente começou oficialmente a COP30, sexta-feira, fim de semana, as primeiras reuniões assim de líderes, né, o Lula com a presidência, teve esse anúncio do fundo de recuperação das florestas, o tema também da energia renovável também está em pauta. Agora, me parece, nesse primeiro ponto, que realmente esse fundo de floresta é o grande trunfo que o governo Lula, que o próprio presidente Lula terá dessa reunião da COP30, que a gente já discutiu aqui um pouco no programa passado. É sempre realmente um ambiente difícil, né? Porque todo mundo fica esperando que dali saiam grandes resoluções, mas é muita gente, muitos países, muitas ideias diferentes para coordenar, e alguma hora, nesse momento, ainda mais nesse momento em que você tem uma negação de parte, né, principalmente dos Estados Unidos, mas de outros países, e alguma hora, obviamente, isso vai ter que ficar mais claro o quanto vai ser essa contribuição dos países envolvidos, tal. Tudo é muito difícil, mas como ressaltou o Cláudio Couto aqui no programa passado, também seria pior se a gente não tivesse esse tipo de a COP, né? Mas está aí, na cifra. Me parece que esse fundo é uma gota no oceano, mas é algo a se comemorar até agora, né? De novidades que essa COP pode apresentar em relação às conferências anteriores. É gozado. Esse fundo é um fundo que tem uma parte de recursos públicos e uma parte de recursos privados. Mas ele usa algo engenhoso, que vai fazer a acumulação ser mais lenta, mas pode ser um fundo perpétuo. Como que é o sistema lá? Ele coloca bônus que vão ser colocados aí no mercado por um valor pequeno, porque são fundos soberanos que vão entrar também. O risco é pequeno, vai ter uma gestão, acho que do Banco Mundial, se eu não me engano. E daí eles vão pegar esses recursos e aplicar em outros fundos que vão pagar uma taxa de juros maior, um spread maior. E é o diferencial de spread que vai servir para financiar aí os países os países que sequestram o carbono, né? Agora é interessante, você teve adesões, mas quando você pega, eu falo que nessa COP a palavra mais usada é o MAS, né? Esse fundo MAS, a Alemanha disse que vai colocar o dinheiro, mas não falou quanto, mas é um avanço muito grande e acaba reforçando essa imagem do Lula como um líder absoluto aí do sul global, né? Ele está levando, quando você pega as florestas tropicais, que são as maiores sequestradoras de carbono, e as maiores florestas tropicais é no Brasil, Indonésia, países da África e tudo. Então, é um fundo que reforça essa ideia aí de taxar os ricos para beneficiar aí o pessoal, os países mais pobres, né? Foi um tiro interessante mesmo aí, que aparentemente vai ter boas adesões aí. Lembrando que, no caso do Brasil, Nassif, nosso maior problema não é a emissão de gases por meio de exploração de petróleo. É um componente,
mas é principalmente do desmatamento, né, e da ocupação da agropecuária crescendo sobre a Amazônia, né. O Brasil também apresentou alguns números melhores e tal. Agora, Cláudio Couto, bem, você acha que pode ser menos frustrante do que foram outras conferências? O que você está sentindo assim desses primeiros momentos aí da COP30? Honestamente, eu não acho que vai ser menos frustrante não. Ou seja, até gostaria de achar, mas infelizmente não acho. Eu acho que na realidade a gente vai ter de novo uma COP com muita dificuldade para tomar decisões. A gente sabe que esse tipo de reunião que junta vários países, ela precisa funcionar por meio da busca de consenso, e não é fácil produzir consenso quando se trata de muitos países, ainda mais países que podem até concordar do ponto de vista dos objetivos finais no sentido ideal da palavra, mas não no sentido prático, porque afinal de contas, para você atingir certos objetivos, você precisa tomar certas medidas, e é aí que mora o problema, né? Porque na hora de tomar as medidas, alguns vão ter que pagar um certo preço e não estão a fim de pagar, outros vão ganhar menos do que estão ganhando e não estão a fim, né, de deixar de ganhar tanto, e por aí vai. Então você tem um problema de coordenação, que é sempre muito sério quando você tem questões dessa natureza, e que vai aparecer, já está aparecendo nessa COP, né. A gente tem também o boicote deliberado à COP por parte da maior potência econômica e militar do planeta, que são os Estados Unidos, que não mandou um único representante do governo para essa COP. Eu digo do governo porque a gente sabe que, do ponto de vista da sociedade civil, de certos governos subnacionais, né, quando eu falava governo, era o governo federal americano. A gente tem sim participação, então não é que os Estados Unidos estão completamente ausentes. Eles estão representados por meio da sua sociedade civil e por meio de governos subnacionais com algum grau de comprometimento com a busca de soluções. Mas quem realmente toma decisão no âmbito de entidades internacionais, que é o governo federal americano, esse está fora. Então você já tem aí um desfalque importante pela relevância econômica, geopolítica que tem os Estados Unidos no mundo. Então por aí a gente já tem uma desvantagem. Mas e aí, mesmo que coisas saiam, né, por meio de decisões consensuais, elas vão ter um obstáculo um pouco mais à frente, que vai ser o veto americano. Então não é, né, uma solução das mais triviais, uma solução das mais simples. Acho que esse é um problema também que vai precisar ser enfrentado e eu não sei como ele vai ser enfrentado. Além do que, mesmo o Brasil tem uma série de contradições do ponto de vista dos objetivos que busca. Dentro do próprio governo brasileiro, a gente não tem uma posição unitária sobre várias questões, haja vista todo o embate que se travou dentro do executivo sobre a questão da prospecção de petróleo na margem equatorial. Se o governo fosse um ente unificado, a coisa seria um pouco diferente, né? Teria ido adesão para um lado ou para o outro, mas não é. Então, mesmo aí, né, dentro do governo que está recebendo a COP, você tem divisões. E isso não é uma peculiaridade só brasileira. Isso é uma questão que aparece em outros lugares. O que, se já é difícil você produzir uma decisão conjunta entre governos, imagina quando os próprios governos também têm divisões internas. Tudo se torna ainda mais complicado. Então, eu honestamente sou muito pouco esperançoso com relação a resultados concretos. Acho que, claro, você pode fazer avançar algumas discussões, você pode ter um certo acúmulo, você pode aproximar certos atores que podem, né, no futuro próximo, produzir algum tipo de articulação, de ação conjugada. Tudo isso pode acontecer, mas uma solução em conjunto, que seria, né, o propósito de uma reunião como essa, o propósito principal, pelo menos, isso eu acho muito pouco provável que saia. Não, a questão é que esse negacionismo americano que antecede a própria COP, aí você tem um presidente que está envolvido aí num conjunto de forças e de retornos e de recuos então, digamos, essa COP, de certa forma, ela estabelece uma reação contra esse negacionismo, né. Evidente que se tivesse adesão dos Estados Unidos seria muito mais rápido, né, mas o próximo desastre ambiental americano vai dar um empurrãozinho no Trump aí. Ou não, né, ou não, porque a coisa anda tão doida, né. Por lá, agora, ele está prometendo inclusive dar agora $2.000 para cada cidadão americano por conta da tarifa. Caiu a popularidade foi no chão, ele vai dar dinheiro, eita. Isso aí parece não é, isso aí seria um populista típico latino-americano, não? Ô Nassif, a gente tem que também
Queria falar rapidamente de outro tema aqui, porque o Banco Central resolveu manter a taxa de juros, isso é uma pergunta específica para você. Resolveu manter essa taxa de juros aí na casa dos 15%, disse que isso aí vai ser durar por longo prazo, e tem sentido que, nossa, o desgaste do galípolo do governo aumentou um pouco, né? Me parece. Embora a jogada também tenha lá seus efeitos de baixar o dólar. Obviamente a gente sabe que manter os juros a 15% nesse momento só tem um objetivo, que é manter o recuo da cotação do dólar, e isso ter efeito sobre a inflação, como tem tido, e o Lula também tem tido seus ganhos eleitorais com isso. Mas, de qualquer forma, a razão para manter essa taxa por tempo prolongado não parece existir, né? Não entendi o argumento do Banco Central até agora. Quando você pega essa questão do câmbio, eles têm o chamado carry trade aí, que é o diferencial entre o ganho que você tem pegando dinheiro emprestado em moeda japonesa ou em dólar e aplicando no Brasil. Então você ganha o diferencial de juros e tem também a variação cambial no período. Então, nós tivemos em dezembro aquele susto lá, e qual que é a grande ameaça desse movimento? A inflação. É a inflação. Então, quando você pega. O Banco Central vem com essa história, né, não precisa aumentar os juros, porque para combater o excesso de demanda. O Galípolo sabe que não é excesso de demanda, o pessoal do Banco Central sabe que não é excesso. Tudo se resume a câmbio. E com esse modelo de livre fluxo de capitais e de carry trade e de os mercados de derivativos, o governo abriu mão do câmbio. O câmbio fica sob controle desses fluxos especulativos. E a única coisa que o governo tem para entregar é taxa de juros mais elevada. Só que essa taxa, o Galípolo, num certo momento, ele acenou com a possibilidade de pegar os fundos soberanos aí, chinês, chegou até a falar com o Banco Central Europeu para adquirir bastante títulos brasileiros e levar até o final. Ele fala, isso aí é uma vantagem, porque se leva até o final, não tem essa história de você ficar especulando durante todo o tempo de vida do título, né? Mas o grande problema é que os mercados futuros de derivativos, você não precisa ter título no meio. Você faz uma aposta na B3, uma aposta de quanto que vai estar o dólar daqui a 2 meses. Então, você não entra com dólar, o outro lado não entra com dólar, é uma aposta em cima disso, mas que tem implicação na volatilidade do dólar. Então, o que o Galípolo. O problema do Galípolo é o seguinte: você dá uma função para ele, você não pode deixar o câmbio aumentar de novo, porque provoca a inflação. E esquece o resto. Então, se essa taxa de juros vai arrebentar a economia, vai pedir crescimento, isso não é problema seu, isso é problema. Isso não existe. Você tem que ter um conselho, você tem que ter em torno da presidência para analisar todas as implicações disso, né? Então você fala, pô, conseguiu uma baita vitória. Desde dezembro do ano passado, o dólar está sob controle. Tá, e daí? E a economia? E o endividamento aí, que você tem número recorde de famílias endividadas, empresas endividadas. Quando você fala em programas para o futuro, o Brasil tem um conjunto de possibilidades nesse momento fantásticas. É uma possibilidade de dar um baita salto na economia. Onde que pega? Não tem orçamento. Por que não tem orçamento? Porque a dívida pública come tudo, a taxa de juros come tudo. Então, digamos, esse negócio de empurrar com a barriga, sem mostrar o final, não dá, está chegando, está esgotando isso aí. Então, em algum momento, o governo, o Galípolo, vão ter que mostrar qual que vai ser a saída dessa história toda, né? Isso aí é cada dia de vida, nunca mais é sempre menos. Ou conseguimos passar 2023, agora vamos passar 2024, mas sempre correndo atrás do passado, digamos assim, né? Uma ideia progressista vai conseguir dar a solução para isso, porque se for do outro lado, vai ser a tese de que o Brasil, o Estado é gastão e tem que fazer um corte drástico, né? A moda do Milei, é isso que está na mesa, né? Porque já voltou de novo. Outro dia, um desses aí especialistas do mercado aí, esses traders, deu uma entrevista dizendo que o ajuste fiscal com o Lula, o novo mandato do Lula torna o ajuste fiscal impossível. E se a oposição ganhar, ele vai ser tímido.
Aí isso, o que o sujeito quer exatamente? A gente sabe das soluções clássicas, né? Por exemplo, empurrar todos os aposentados do precipício, né? E matar todas as crianças para não ter gasto com o negócio. É isso, mas fora essas soluções drásticas assim, o que exatamente o sujeito fala em corte drástico de despesa? O que exatamente esse ajuste diário que faz? Bem, Nath, para terminar aqui também, eu queria fazer uma outra pergunta para você, é o seguinte: você vai ganhar esse título de cidadão paulistano, mas você já tem o de Poços de Caldas? Esse é que a gente quer saber. Já ganhou de Poços de Caldas? Eu sou nascido em Poços, mas é gozado que eu fiz parte da Associação Sul-Mineira de Imprensa. Sabe quem é a figura máxima da Associação Sul-Mineira? Quem? Zé Roberto Guzzo. Ah, não, tá bem acompanhado, tá bem acompanhado. Ele também é do sul de Minas, ô Nassif? Ou era? Ele era do sul de Minas? Não, não, é um cargo honorífico lá pela grande contribuição dele à inteligência nacional. Nacional, é isso. Ai, essa influência paulista em Poços de Caldas é complicado, viu? Então é isso. Couto, Nassif, até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Até a próxima, Nassif. Então tá, pessoal, um abração aí.